do som, né? Mas ele tá... Entendeu? Ó, aqui eu não consigo ver. Se tá saindo o som. Ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como que tá? Não tá aqui, tá travado aqui. Daqui a pouco volta, né? Tá vendo? Tá um pouco travado aqui. Tá tudo certinho lá, tá gravando lá. Tá gravando lá? Fala com o somzinho, o que você acha ou não? O que você acha? Bom, né? Olha lá. Glória a Deus, aleluia. Comercial demais, amigos. Tem, né? Pessoal que vender, né? Vai ficar gravado aqui pra gente esse. Tá alto assim, vai atrapalhar, será? Tá bom? Essa aqui é a apostila que a gente já vai estudar em janeiro. A gente vai. Nós já oramos já, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, gente, graças a Deus estamos aqui. Estou aqui com o nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, Valdir. O Valdir está aqui, né? Hoje está conosco aqui para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Glória a Deus, presença aqui muito especial do Valdir. Deus abençoe, Valdir. Nós vamos estar neste momento falando um pouco sobre o batismo, né, Valdir? Olha que interessante sobre o batismo, né? Sobre o batismo. E Deus abençoe, viu, Valdir? Glória a Deus. Você quer se apresentar, falar alguma coisa aí, Valdir? Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está dando para mim, pela minha mudança de vida. Aleluia! Para mim está sendo uma vitória, uma conquista divina, sobrenatural que está agindo na minha vida, que é o nosso grandioso Deus. Então isso é muito importante. A gente reconhecer que Deus, sem Ele, nós não somos nada. Então por isso a gente tem que buscar Deus a cada momento da nossa vida, aprofundar cada vez mais na palavra,
e saber que Ele, sem Ele, nós não somos nada. Mas sim, com Ele conseguimos tudo, dia após dia. Oh, glória a Deus. Amém, glória a Deus. O Valdir está conosco aqui, ele faz parte aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui do Belém. Estamos aqui na cidade de Socorro, na igreja do setor de Socorro, presidida pelo nosso pastor Ivan, e nós estamos aqui na Assembleia de Deus Belém dos Cubas, né? Da igreja dos Cubas, aqui. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo. O Valdir, que se encontra, olha que interessante aqui, Mateus capítulo de número... Mateus. Essa daí é boa que já tem, né? Você viu? Já tem as marcações. Aqui, ó. Fecha ela pra você ver. Aqui assim, ela já tem, pra você ver a marcação que ela já tem aqui, ó. Isso aqui é mais fácil, deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Mateus, aqui, ó. Ela é boa, né? Essa daí, né? Gente, ó, Mateus. O último capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Vem comigo na palavra, a palavra que cura, que salva, que liberta, que ensina e que nos coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Mateus 28. Aí, ó. Então, o Valdir, Mateus, o Evangelho, né? Jesus, Mateus ele apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito e João vai falar que ele é o Filho de Deus. Mas Mateus, após a sua crucificação e a sua ressurreição, olha o que ele disse para os discípulos, está vendo? Mateus aqui 28 está falando sobre a ressurreição, certo? E olha para você ver, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ao sepulcro. Então as mulheres foram ao sepulcro, chegando lá elas tiveram a notícia que o Cristo, ele vive. Né? Ele vive. Aí Jesus, ele se apresenta para os discípulos. Olha aí, ó, no versículo 16. Aqui, ó. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Olha que interessante. Na Galileia. Vamos, ó. E os 11 discípulos, aqui era 11, né? Porque um traiu, que era Judas, né? Que tinha se matado aqui, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus ele tinha designado. E quando viram, olha só, o adoraram. Mas ainda alguns duvidaram. E chegando Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado? No poder no céu e na terra. Olha só. Então o que Jesus falou assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha o versículo 19, lê para nós, por favor, Valdir. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segura aí. Essa é boa, essa aqui está em vermelho quando Jesus fala, você vê? É boa, né? Você vê? E é interessante, então, qual que é a fórmula do batismo? Domingo, Valdir, o batismo válido, o pastor, na hora que você for descer as águas, ele vai dizer assim, ó, seja batizado em nome do Pai. Jesus disse. Foi Jesus que ensinou. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, essa é a fórmula batismal. Jesus disse assim, então, no momento do batismo, então, vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ó, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só. Então, Valdir, olha que interessante aqui. Então, vamos dizer assim, ó, quem que ordenou o batismo foi Jesus. Exato. Então, por isso que a gente chama o batismo de uma ordenança. Por que uma ordenança? Porque foi ordenado por Jesus. Ele que disse. Entendeu? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém? Então é interessante aqui, né? Ó, tem até aqui, se você quiser deixar, ó. Tá vendo essa fitinha aqui, ó? Você não tem Bíblia lá, Valdir? Tem, tá no carro, não, trouxe. Você trouxe? Mas essa daqui é em vermelho assim? Essa cara eu peguei o Derek, a minha tá no carro. Mas é Não, em vermelho não. É boa essa daí em vermelho, né? É boa. Destaca, né? Destaca, Todas as sim. palavras de Jesus estão em vermelho. Em vermelho. Tá em vermelho. Legal, né? Uhum. Então, o Valdir, olha aí. Então, primeiro ponto aqui. O batismo são chamados de ordenança porque o próprio Jesus ordenou em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aqui, o Valdir, olha que interessante. Isso aí são. Quais são as únicas. Olha só, Valdir, isso aqui é interessante. As duas ordenanças da igreja, as duas únicas ordenanças da igreja são o batismo e a ceia. Olha só que interessante aqui. As ordenanças da igreja local são os ritos externos ou observâncias simbólicas ordenadas por Jesus, que estabelecem verdades cristãs essenciais. Então, vamos dizer assim, o batismo, ele simboliza o quê? Isso que a gente vai ver. Olha aqui, ó. Significa... As ordenanças são às vezes chamadas de sacramentos, palavra sacramento e tal. As ordenanças observadas pela igrejas protestantes, que somos nós, são duas. A saber, o batismo em águas e a Santa Ceia. As únicas... Foi por quê? Porque foi instituída por Jesus. Jesus instituiu, foi Jesus que ordenou o quê? O batismo, você vê, no início do seu ministério, e a Santa Ceia. São as duas. Agora, é claro, com todo respeito, na Igreja Católica, mas são 7 na Igreja Católica. É algo que eles colocaram. Ó, a Igreja Católica Romana observa 7 sacramentos, ou seja, batismo, crisma, é coisa, né, da igreja, não que Jesus ordenou. Eucaristia, penitência, então são 7. Mas nós sabemos que biblicamente são 2. Entendeu? Biblicamente são 2 que Jesus ordenou. O batismo e a ceia. Chamado de quê? Ordenança. Repita comigo, ordenança. Ordenança. Então a primeira ordenança é o batismo. Ok. Então, o batismo em águas, o Valdir, olha que interessante aqui. O fato de Jesus ter estabelecido o batismo em água como uma ordenança fica claro na grande comissão, como registrado por Mateus e Marcos também. Vamos ver? Nós acabamos de ler, né? Então é bíblico. Por que é uma ordenança? Porque foi ordenado por Cristo. Mateus 28, 19 e Marcos agora, aí onde você está aí. Marcos, mais 16, 16. Vamos ler lá? Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Cadê? Marcos 16, 16. Achou aí ou não? Marcos 16, 16. Aí mesmo. Pode ler. Quem crer e for batizado seria salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha para você ver. Então aqui, ó, para você ver. Então tem 2 textos, um em Mateus e um em Marcos. Que o próprio palavras de Jesus. Isso. O próprio Jesus disse: quem crer e for batizado. Mas antes de ser batizado, tem que crer. Senão não adianta você vê como que é? Senão você só vai tomar um banho. A pessoa só vai tomar um banho. Se a pessoa não crê, se a pessoa não tem um compromisso, se a pessoa já não teve vamos dizer assim, ó, uma experiência com Cristo. Hoje eu até gravei num vídeo, hoje, o Valdir, ali naquela passagem de Mateus capítulo 2, quando os magos ali foram adorar o menino Jesus, eles chegam na casa, eles oferecem ouro, incenso e mirra. Aí eles foram avisados ali, porque Herodes queria matar Jesus, e os magos foram avisados em sonho que não eram mais para eles voltarem para o mesmo caminho. E trazendo para o dia de hoje, né, a gente fez uma aplicação dizendo assim, ó, quem tem um verdadeiro encontro com Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. Porque quando um homem ou uma mulher tem um verdadeiro encontro com Jesus,
grandes transformações acontecem. Então, esse crer, você está vendo como, ó, quem crer, esse crer significa o quê? Significa você crer, significa você ter uma experiência com Cristo, significa você entregar sua vida para Cristo. Você viu como que dá para a gente ampliar? Não crer só da boca para fora, não. Tem que ter intimidade com Jesus, de forma que você possa ser uma pessoa e falar todas as coisas, problemas da gente, abrir com ele para que ele dê uma resposta para a vida da gente, como está acontecendo comigo. Porque quando a gente busca e pede uma resposta para ele, ele tira a gente do lodo, do buraco, não, das e olha, covas, dos leões, tudo. Não, verdade, você falou um negócio de lodo agora, aproveitando o gancho, olha para você, o Espírito Santo vai, né, ó, aqui, em Salmos, ó, você falou assim, ele tira a gente do lodo, ó, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, ó, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quer dizer, além de Cristo nos tirar do lodo, olha só, do charco de lodo, do lamaçal de pecado, ele colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos, nos deu estabilidade. Exatamente. Olha para você ver. Então, o Valdir, olha que lindo isso. Então o salmista ele fala, olha aqui, ó. Então ele glorifica a Deus aqui, o salmista ele tá salmodiando, ele tá falando assim, ó, Deus me tirou do lodo, do charco de lodo, e ainda colocou os meus pés sobre a rocha. Olha para você ver, o Valdir. Então é o que você está falando. E por quê? Em Colossenses, olha para você ver lá para frente, vamos lá. Colossenses 1,13. É isso daí. Quem crer e for batizado, quer dizer, quando o ser humano crê, o Espírito Jesus ele tira, quer dizer, a gente crê. O Jesus ele nos tira do charco de lodo. A gente creu. Olha aqui, ó, Colossenses, vamos lá, deixa eu ver. Colossenses, cadê Colossenses? Colossenses 1,13, vê pra mim se achar, lê pra mim. Tem muito papel na minha Bíblia aqui, ó. Pra você ver quanta coisa marcada, ó, aqui, ó. Ó. Às vezes muita coisa marcada, às vezes ajuda, mas às vezes demora um pouquinho para achar. Peraí, deixa eu achar primeiro, você já lê. Colossenses 1,13. Ó, dentro disso que você falou, né? Que ele nos tira do quê? Do lodo, do charco de lodo, que é o pecado, que é o mundo, que é a imundícia, não é verdade ou não? Mas a graça de Deus vai lá, não é verdade? O amor de Deus vai lá, não é verdade, Valdir? A graça vai lá no fundo do poço, né? Tanto que aí encaixa também aquela palavra que nós lemos lá do Mateus, que a partir do momento que a gente está no caminho, não voltará, está numa rocha, não voltará mais para o outro. Assim seria o caminho sempre reto, numa rocha firme. E qual que é o caminho? Jesus é o caminho? A verdade é a vida. Ó, então, foi a mesma coisa, eu lembrei agora, Valdir, daquela passagem do filho pródigo, lembra? Que aquele filho pródigo gastou tudo e foi embora, né? Gastou tudo, começou a comer as bolotas, né? Desejava comer as bolotas dos porcos. Começou a passar necessidade, mas um dia ele caiu em si. Ele falou assim, ó, eu vou voltar para casa do pai, porque ele sabia o caminho. Não é? Ele sabia o caminho, que é Jesus o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E buscou pelo seu arrependimento de saber que o mundo lá fora não é uma coisa que atrai a gente por perfeição. E olha aqui, ó, Colossenses 1,13, o Valdir, por gentileza. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Segura aí, você já vai continuar. Ele nos transportou, ele nos tirou, a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa creu, aceitou Jesus, ele nos transportou, olha só. Ele nos tirou do reino das trevas. Eu até marquei aqui, o Valdir. Olha que interessante. Ele nos libertou do império das trevas. Quer dizer, quando nós temos uma experiência com Cristo, que aqui é a salvação. Quer dizer, ele nos tira do império das trevas. Quer dizer, então significa o quê? Que nós éramos prisioneiros, nós éramos escravos. Mas quem crer e for batizado, quer dizer, a gente creu. A pessoa crê, o que acontece? Ó, para você, há esse transporte, né, de mudança de lugar, né? Ó, ele nos transporta, a mesma coisa, uma pessoa ser transportada, ele nos tira das trevas
e nos põe no reino do Filho do seu amor. Ó o 14 aí. Em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha só, quer dizer, ele nos comprou, ele pagou um alto preço, quer dizer, redenção, ele pagou o preço. Quer dizer, ele nos transportou, ele nos tirou do charco de lodo, do lamaçal de pecado, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pelo seu sangue. Olha só, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Lembra, ali, falando do batismo, já pegando um gancho, quando nós podemos ver, em João, vamos lá agora, voltar, depois de Mateus, vamos voltar um pouquinho. João. João 1:29. Por gentileza. Mas antes de você ler o 29, lê o... do que você tá no, olha o 15 em diante aqui, só pra gente saber o contexto. Vamos ver. Olha o 15. Eu vou ler uma parte, depois eu paro e você continua, tá? Ó. João testificou dele, clamou dizendo: este era aquele de quem dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. Olha só. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que lindo isso. A graça. Favor imerecido, a salvação. Nós não merecíamos, o Valdir. Não, pelo nosso pecado. A gente estava condenado. Não tem nada em nós que atraísse Deus. Não há nada em nós que nos justifique. Pelo contrário. Né? Mas Cristo, o que o Cristo fez? Cristo se fez maldito por nós, a Bíblia fala. Pelo amor que tem por cada um de nós. Ele se fez pecador, olha só. E lá naquela cruz, levou todos os nossos pecados, se fez maldito por nós, pagou um alto preço, preço de sangue, para nos justificar. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica agora. Ah, mas tá bom, mas a gente era, você era isso aqui. Amém. Eu era, você falou certo, mas quem está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado, porque ele me comprou, ele me tirou do reino das trevas, do lamaçal de pecado, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então João Batista agora ele está batizando, e olha o que ele fala: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João. Olha aqui, ó. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem. Então os judeus mandaram perguntar para João Batista: quem és tu? Acharam que chegaram para João Batista e falaram assim: ó, quem és tu? E confessou e não negou, que eles estavam achando que João Batista era o Cristo. Ele falou assim: não, eu não sou o Cristo não. Toda a honra e toda a glória é para ele. Eu não sou o Cristo. Aí no 21, e perguntaram: então quem pois é? Quem és pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse, ó, para você ver a humildade dele, ele fala assim, ó, eu sou apenas uma voz, eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram: por que batizas? Ó no 25. Por que batizas, pois, se tu não é o Cristo, e nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água. Porque batizar com água, o pastor lá pode batizar. Eu posso batizar com água. Ele fala: eu batizo com água. Ah, mas no meio de vós, olha aí, ó, está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Olha só a humildade dele. Falou assim, eu não sou nem digno de desatar a correia da sandália dele. Ó,
Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, olha que lindo isso aqui, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Ah, olha só. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só. Então você está entendendo? Ó, eis o Cordeiro de Deus. Hã? Quanta gratidão que Jesus fez por cada um de nós. Olha só. E mesmo assim, as pessoas ainda persistem no pecado. Olha como que ele se fez servo. Olha como que ele se fez servo. Ele veio nos servir. Isso. Jesus ele fala assim: eu não vim para ser servido. Sim. E hoje a gente pode ver o ser humano, né? O Valdir, o ser humano ele quer ser servido. A gente pode ver no mundo os homens, né? Tanta arrogância, toda prepotência, tanto o homem, as pessoas querendo ser grande. E Jesus disse: mas no reino de Deus, hoje no mundo quem que é grande? É quem tem um carrão, é quem tem um dinheiro, as pessoas querem ostentar. Exato. Não, nada contra a pessoa no trabalho, diga, não estou falando disso. Mas aquelas pessoas querem ostentar o eu, o ego, a soberba, acham que são mais que os outros. Mas Jesus ele veio para servir. Jesus falou assim: aquele que quer ser grande, seja servo, seja o menor. Uhum. E Jesus deu uma lição para os discípulos, que os discípulos parece que isso está no ser humano. Parece que o ser humano sempre quer ser mais que o outro. Não, quer. E você pode ver que os discípulos estavam com Jesus e falaram assim: eu vou dar uma lição para vocês. Vê lá, ó, em João mesmo 13, olha só, aquela passagem do lava os pés. Uhum. Em João 13, olha que interessante. Aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, ó, sabendo que Jesus era chegada, 13:1, está acompanhando? Sim. A sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou até o fim. Olha para você ver, Jesus amou cada um até o fim. Até o fim. E a Bíblia fala Não que... desprezou ninguém. E não despreza. A Bíblia fala assim, ó, que você vê, às vezes o diabo coloca coisa na mente das pessoas. Pessoas às vezes têm sentimento de suicídio, de que ninguém ama mais ela. Não. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né, o Valdir? Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero abrir aqui um parente aqui, para quando alguém for ouvir essa live, né, o Valdir, saber que Jesus te ama. Jesus tem uma grande obra na tua vida. É mesmo. Assim como falou que eles amou até o fim. Quer falar alguma coisa, Valdir? Pode falar. Até mesmo porque se Jesus, que é o Filho de Deus, Aleluia. se Deus, Ele aceitou vir à terra, ao mundo, para salvar cada um de nós, dando sua última gota de sangue para a remissão do nosso pecado, um fardo que Ele levou de todos nós. E mesmo assim, muitas vezes, nós não acreditamos, muitas pessoas não acreditam, continuam insistindo no erro. Se a gente parar para analisar quanto sofrimento o próprio Filho de Deus teve pelo nosso pecado. Amar a Deus é amar sobre todas as coisas. Amém. Amém. Então, amou até o fim, ó. E na ceia isso, Valdir. Ó, no 2, ó, e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, ó, levantou-se da ceia. Olha só a humildade agora aqui, ó. Ele mostrando que o reino de Deus, o Valdir, ele mostrando que no reino de Deus, Deus tem negócio com servo, com quem quer servir. O reino de Deus é servir. Uhum. Nós estamos aqui para servir. Se o próprio, olha que ele fala assim, ó, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha a humildade de Jesus. Humildade. E enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas o meu pé a mim? Ele não estava entendendo. Eu falei: mas como? Jesus é o mestre, é o rei? É para ser o contrário, né? O senhor vai lavar o meu pé? Não. Pedro falou: não, senhor. O senhor vai lavar meu pé. Pedro, ele resistiu. Você pode ver aí, ó. E respondeu-lhe Jesus:
Ó, olha que lindo isso. O que eu faço agora? No 7. Sim, o que eu faço agora, não sabeis, tu agora, mas tu o saberás depois. Segura aí. Trazendo aqui, é claro que num contexto aqui, mas aplicando para a nossa vida, uma aplicação, Valdir. Às vezes até você, ou a gente passa isso, tem coisa muitas vezes que a gente não entende o momento, né? Mas a gente fala assim, mas lá na frente você vai entender muitas das vezes. É ou não é? Tem coisa na vida, é ou não é? Às vezes a gente começa a servir a Deus, tem coisa que você não entende. Mas às vezes não é pra gente entender, é pra crer. Pra crer, pra que a gente... Deus ele vai fazer, é ou não é? Exato. Porque aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará, a Bíblia fala, né, o Roger? Porque Deus trabalha na vida da gente. Trabalha Ele próprio. A partir do momento que a gente abre o coração para que Ele trabalhe na vida da gente vai entender. Passo a passo, a vida da gente é passo a passo. Não é hoje que eu vou entender, mas amanhã ou depois eu vou entender. Porque tudo é questão de fase, né? De atenção, de prestar atenção, saber o que a palavra está dizendo. E a Bíblia fala, né, Valdir, é de fé em fé, é de glória em glória. Na verdade, a gente vai, quer dizer, a gente vai criando maturidade espiritual, né? A gente vai amadurecendo e vai começando a entender, né? Na verdade, vai aprofundando cada vez mais, né? Porque se ficar parado, estacionar, ele não vai para frente. Lembrei uma coisa para você ver se você está falando, se ficar parado, tem uma passagem ali, aproveitando o gancho daquele homem, que Jesus, quando ele entra numa sinagoga, um homem estava com a mão atrofiada. Ele tinha a mão atrofiada. E Jesus chegou na sinagoga e falou assim, ó, levanta-te, estende a mão e vem para o meio. E ele estendeu a mão. E a mão dele foi restituída. Mas o que eu quero trazer em cima disso que você falou, Valdir, o Espírito Santo colocou no meu coração? Se a gente parar, a gente atrofia espiritualmente. Espiritualmente. A gente vai ficar atrofiado. Não é verdade ou não? Quer dizer, a pessoa não lê Bíblia, não busca, não vai nos cultos, não ouve a palavra. Não, está totalmente estacionado. Quer dizer, ela vai ficando atrofiada. Não é verdade ou não? Vai. Então não pode. Então a gente tem que. Por isso que a nossa. É claro que nós temos que lutar contra a nossa carne, nós temos que lutar contra o mundo, nós temos que lutar contra o diabo. Mas se a gente tiver um propósito com Deus, não é verdade, Valdir? Verdade. E tiver atitude, pode ter certeza que. A Bíblia fala assim, ó. Ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá, Valdir? Ninguém. Hã? Ninguém. Não é verdade ou não? É claro, quando eu falo assim, Deus fez a parte dele, é claro que tem um lado divino que já fez. Cristo já morreu na cruz do Calvário por nós. Né? Cristo já morreu na cruz do Calvário. Agora qual que é o lado humano, o nosso lado? É isso. Qual que é a nossa parte? É buscar, é adorar, não é? Com certeza. É continuar no propósito, né? Porque senão o inimigo vai atrofiar. Porque o inimigo quer isso, que você sai do caminho do Senhor, quer levar roubar, você matar e pro mundo, destruir, ele veio. O que ele mais faz, infelizmente. Se a pessoa der brecha, ele vai mesmo. Porque tem Jesus. Porque Jesus foi tentado. No deserto foi tentado. Que é filho de Deus. Olha só. Imagine nós. E como ele venceu, Valdir? Com a palavra, com jejum, com oração. Exatamente. Mostrando ele como homem. Quer dizer, que nem Jesus estava isento de ser tentado. Imagine nós, não é? Então imagine nós que somos frágeis. A gente é tentado todo dia. Todo dia. E se a gente, quanto mais brecha der, mais a gente vai cair. Então, primeiro ponto aqui, somos tentados todo dia. E é interessante, né? Aqui, vamos concluir aqui, voltando, né? Você vê, aqui é tanta coisa, o Espírito Santo vai, né? Então, só para concluir aqui, que na verdade a tentação foi depois do batismo. Ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Exatamente. E muitas das vezes, o Valdir, o Espírito Santo de Deus nos leva ao deserto. Por quê? Porque ele quer nos amadurecer. Porque ele não quer filhinhos mimados. Não. Ele nos leva no deserto. Porque deserto é o quê? Deserto. O que Deus quer nos ensinar no deserto? Muitas lições, não quer no deserto? Às vezes o deserto, por uma pessoa, às vezes é uma enfermidade, é uma porta fechada, um desemprego. Eu não sei. Mas é no deserto que grandes pessoas tiveram experiência com Deus. Eu, no meu deserto que eu passei, foi nesse deserto que eu conhecia Jesus. A Bíblia fala em Oséias. Tem uma passagem para você ver que fala assim, ó, foi Deus falando para o povo de Israel, foi no deserto que eu te conheci.
Não é no deserto, às vezes no momento de dificuldade, Verdade. que muitas das vezes, que nem no deserto aquele filho pródigo, qual que era o deserto para ele? Acabou tudo, não tinha mais nada, ele caiu em si. Às vezes Deus ele permite algumas portas se fecharem, as circunstâncias adversas, e isso é o deserto, para a gente cair em si. Porque senão... E reconhecer que ele é o caminho, né? Exatamente. Porque se for levar pelo nosso eu, faz só coisa errada. Não só. Se a gente for guiar. Por isso que a Bíblia fala, aqueles que são guiados na carne não podem agradar a Deus. Não. Se a gente for se deixar levar pelo nosso coração, e o coração do homem enganoso, né? Que acontece, é enganoso mesmo. Não podemos confiar nem na gente mesmo. Por isso diz Deus, é Jesus. Não confiar no próximo. Não podemos confiar no próximo, as pessoas. Porque as pessoas, infelizmente, são pessoas traiçoeiras. E é claro, né, o Valdir, é claro que mesmo esse dia, é interessante você falar algo, que mesmo um dia eu estava conhecendo um rapaz e falou assim, mas teve um traidor. Mas um era um traidor. Eu falei assim, tá certo, tinha um traidor e os 11. Uhum. Parece que sempre a gente viu, né? Um dia eu fui conversar com um rapaz, né? Parece que aquelas pessoas querendo atacar, tipo, que não vai na igreja, fala, mas você viu? No meio dos 12 tinha um que era traidor. E não pode falar assim, mas tinha, fala assim, mas e os 11? Mas tinha 11 fiel que permaneceu depois. Uhum. É ou não é? Então, é claro, né, Valdir, que quando a gente vai tendo uma experiência com Cristo, o Espírito Santo vai transformando o nosso coração. Vai. Não é verdade ou não? Vai. E Deus ele prepara pessoas, amigos. Tem pessoas também, não é verdade? A gente também não pode generalizar tudo, não é verdade ou não? A gente pode ver que Jesus, a Bíblia fala que ele tinha uma amizade com Lázaro. Lázaro, Maria ali, era uma família que era amiga de Jesus. Era amigo. E tem até uma passagem na Bíblia de Davi e Jonatas, né? Que era filho de Saul. Eles eram amigos, meu. Eram amigos. Então Deus, às vezes, né, o Valdir, Deus prepara pessoas, né? Que nem Paulo, tinha Timóteo, né? Mas há momento na vida de Paulo também que ele ficou sozinho. Mas o Valdir, mas voltando aqui, olha só, em João capítulo 13. Então Jesus pega uma bacia, uma toalha e vai lavar, mostrando o quê? Mostrando, e Pedro resistiu. Ele falou assim, não. Aí Jesus falou assim, então se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí parafraseando, Pedro falou assim, então dá um banho em mim logo, Senhor. Olha aqui, ó. E disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Aí, ó, no 8. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não tem parte comigo. Aí, ó. Aí o que Pedro respondeu? E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só meus pés, mas também a mão, a cabeça, então dá logo um banho aí. Porque isso está bem próximo de Cristo. Olha o 10. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse-lhe, nem todos estão limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe, entendei o que vos tenho feito. Agora Jesus, primeiro ele praticou, ele deu exemplo. Que não adianta nada eu falar e não ser exemplo, né? Tem tudo isso. Num contexto geral, né? Tanto na área secular, no trabalho, mas principalmente na igreja, principalmente no ministério. A gente vê tantos escândalos aí, já falou assim, é mister que vem o escândalo, mas ai por quem vem o escândalo. Quer dizer, não adianta nada a pessoa, muitas das vezes a pessoa, ela ter uma teórica, ela falar, ela pregar, ela fazer tudo, se ela não viver, se ela não for um exemplo. Não, porque a cobrança de Deus vem. O dia da conta chega, né? Chega, não adianta ele escapar. Então, ô Valdir, olha aqui, ó, o 13. Vós me chamai mestre e senhor? Jesus falou, então, se vocês me chamam de mestre e de senhor, dizei bem, porque eu sou mestre, eu sou senhor. Ora, se o senhor e mestre vos lavou o pé, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Sinal de humildade. O que Jesus está falando assim, ó? Não que a gente tem que sair lavando o pé das pessoas, mas qual que é a lição que ele mostra aqui? Humildade. Exato. Humildade é a principal forma
Não desmerecer outras pessoas. Que vai longe, né? Então a gente pode ver ensinando no Evangelho que então Jesus está ensinando que quem quer ser grande, Que seja pequeno. que lave o pé um dos outros. Então, assim, ó, se eu sou grande, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu lavei o pé de vocês, olha aqui, ó. Olha o 15. Porque eu vos dei o exemplo primeiro, para que como eu vos fiz. Passados, vocês também. Olha só, meu. Quer dizer, primeiro ele deu o exemplo. E falou assim, ó, depois ele cobrou, depois ele falou, ó, como eu fiz, porque eu sou exemplo, agora vocês têm que fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque na verdade, né, primeiro, né, o Valdir, hoje as pessoas aí fora, elas não querem saber das nossas palavras, né? Não. Desfaz da gente. E da cara da gente. As pessoas querem ver, por isso que Paulo fala que a nossa vida é uma carta aberta. As pessoas querem ver o dia a dia. No dia a dia. Sabe que às vezes vai falar de Deus pra pessoa, né? Uma vez conversa com a pessoa. Você sumiu, isso aqui, agora eu estou mudando de vida, busquei Deus, então a pessoa às vezes ri da cara da gente, mas só que a pessoa não sabe que estão perdendo, porque que não busca Deus. Porque a pessoa está no mundo e quer que você volta para o mundo, mas só que não é bem assim. A pessoa, quem ama de verdade, quer ver outra pessoa bem. Não quer arrastar você para a coisa do mundo, coisa que você já passou por. E às vezes a pessoa, né, o Valdir, às vezes a pessoa, você pode ver, a Bíblia vai dizer, olha para você ver, você falou um negócio de arrastar, e é verdade aqui, em 1 Coríntios, faz tempo que eu não leio essa palavra, você vai falando, o Espírito Santo vai, a Bíblia fala que ele nos fará lembrar, né? 2 Coríntios capítulo 4. Olha só. E às vezes, a gente, pra você ver, quando a gente estava no mundo, né, Valdir? A gente acha, às vezes você convida as pessoas para fazer algo ilícito, né? Algo errado, e às vezes aquelas pessoas, não, esse daí é parceiro, né? A gente achava que era parceiro. Exato. Por quê? Porque está enganado. Satanás cegou a pessoa. A gente estava cego espiritualmente. Tava. No dia pela minha pessoa. Olha aqui, ó, aí, ó. Eu falo porque olha aqui, ó. No versículo de número 4:3, 2 Coríntios, segunda, tá em primeira. Ó, segunda, 4:4. Você pode ver que o Deus aqui tá minúsculo aqui, ó. O 4:4. Nos quais o Deus é minúsculo, porque tá falando do diabo. Exato, Deus. Maiúsculo é Deus, ó. Nos quais o Deus deste século, que é o diabo, ó, cegou o entendimento dos. Então as pessoas estão cegas, o entendimento. Estão cego. Nisso que a gente estava falando. Então, quer dizer, a pessoa tá te levando pro fundo do poço, tá empurrando você cada vez mais pro fundo do poço, e você acha que não, aquele lá é parceiro. Que é amigo, que é parceiro, isso aqui não quer ver a gente bem, não quer ver a gente mal. Porque se você está bem, a pessoa vai dar glória a Deus. Se Mas você parece, quer levar a pessoa para o fundo do poço, a pessoa está saindo e a pessoa quer tirar, o diabo trabalhando na vida da pessoa então, para... Verdade. As tentações, as ofertas, né, meu? Aí vem querer te oferecer, né? Os pratos. Aqueles pratos deliciosos, maravilhosos. Mas é só aparência, né? Só aparência. A aparência engana. É só isca, né? Como se diz. É só isca, né? Só isca. Eu não sou. Agora quem pesca, né? Não sei se. O pessoal que gosta tem a isca certa, né? Então já vou dar a isca lá, o peixe pegou aquela isca já. Já era. Já não é? Eu já disse, nem cruz que reluz é ouro. Então, a gente pode ver. E a Bíblia fala, nem todos que estão em Israel são israelitas. Não. Para você ver. Então, aqui, ó, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você vê que o diabo cega a pessoa, para que não resplandeça na vida dela a luz de Cristo. Mas sim as trevas. Então, quer dizer, foi assim, o diabo, ele mantém a pessoa cativa. Que nem aquela passagem agora, o Valdir, daquele endemoniado que estava em Gadara, lembra? Que ele tinha uma legião.
praticamente uma legião, é de 2.000 a 6.000 demônios, imagine. 2.000 demônios na vida de uma pessoa. O diabo ali, a Bíblia fala que aquele rapaz lá, ele vivia no cemitério, nos lugares ali, ninguém podia com ele. E quando Jesus chega, né, como que Jesus é o nome de Jesus, é sobre todo nome, a Bíblia fala que ele vem e adora, mas na verdade esse adorar, quer dizer, o diabo reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu a autoridade de Cristo, que nós lemos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o diabo teve que reconhecer. E Jesus pegou e expulsou aquela legião daquele jovem, e quando expulsou aquele jovem, ele estava sentado em perfeito juízo, resplandeceu agora a glória de Cristo, e ele quis ir com Cristo. Jesus falou assim, não. Depois que ele foi liberto, ele falou assim, não, vai primeiro para a tua casa. A obra começa na tua casa. Ele queria já seguir Jesus. Um exemplo, ser um missionário, fazer algo. Ele falou, não, primeiro a missão começa na tua casa. Vai na tua casa para os teus e diga para os teus quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Quer dizer, a obra começa onde? É na nossa casa, a primeira coisa. Não é verdade, Valdir? Quem tem que saber primeiro o que eu mudei, eu tenho que mostrar quem? É minha família, minha esposa, meus filhos. Ele que convive com a gente dia após dia. Então não adianta a pessoa já querer sair, não. A pessoa sair, não, mas eu quero ser missionário. Não, amado, é na tua casa primeiro. Tem que saber como está o ambiente, o seu comportamento. Aí sim. Quem vai falar? E quem vai testemunhar de você é a sua própria família. Não, na verdade ele mudou. O que acontece? Ó meu pai, ó meu esposo, não, ele mudou. Uhum. Quer dizer, aí vem a alegria. As pessoas dentro da tua casa, você não vai precisar falar nada, vão ver através do teu exemplo, da tua atitude, que você mudou. Não é verdade ou não? Nossa. E o nome de Deus vai ser glorificado. Que a Bíblia fala assim, ó, e quando eles virem a tua obra, o nome de Deus vai ser glorificado. Né? E Mateus fala isso aqui, olha aqui, ó. Mateus, que nós somos sal da terra e luz do mundo. É verdade. Somos sal da terra e luz do mundo. Quer dizer, através do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso dia a dia em Cristo, a luz vai brilhar. Brilho que eu vejo lá em casa. Quando eu estava nas trevas, aí, ó. Olha, praticamente todos os dias era briga com minha mulher, porque vinha de mim. Aí, ó. Vinha de mim, então depois, a partir desse momento que eu conheci o verdadeiro Cristo, entreguei minha vida para Cristo, tudo mudou. Tudo mudou, então hoje não tem discussão, não tem nada, não tem gritaria, tem aquele respeito total que a gente sente a presença de Deus. Que a gente fala, nós dois sentamos lá e começamos a falar de Deus, então é uma coisa que isso preenche. O vazio da nossa alma. Que estava sendo um vazio mesmo, vazio familiar entre esposa e nossa vida. Nada, a gente acha que bebida não preenche, droga não preenche, não. Dinheiro não preenche. Não preenche, muito pelo contrário, se torna um vazio. A gente acha que está em cima de um palco, mas a gente está na plateia. A gente tem que estar em cima de um palco, não na plateia. Porque estava em casa. Então hoje tem que glorificar Deus pela paz que tem em casa. É isso. E Jesus falou assim, eu vos dou a paz, eu não dou a paz como o mundo dá. Como o mundo oferece uma paz falsa, né? É uma paz superficial. Passageira. Uma alegria passageira. Exato. Né? A bebida, a droga, o mundo é uma alegria passageira, não é ou não? Passageira é uma coisa. Primeiro está destruindo a gente. E a gente é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Como você vai receber o Espírito Santo em você com o corpo sujo? Ele não habita em templo sujo. Numa casa suja, ele não vai entrar? Não vai. Não. Não tem nem como. Então, por isso que eu só tenho que agradecer a Deus, orar mesmo, porque é um lar que estabeleceu assim, pela presença de Deus. É uma nova criatura agora, né? Realmente o Espírito Santo, ele... O Evangelho... Ô, Valdir, né? Aproveitando aqui também, já aproveitando esse nosso podcast aqui, ó, estamos chique, podcast aqui, e a gente, na verdade, a gente está fazendo um estudo, né, sobre o batismo, né, graças a Deus o Valdir vai descer as águas domingo, e a gente pode ver, né, a gente prepara um monte de coisa, preparei, mas é algo que o Espírito Santo, ele vai, né, a gente não combinou nada, né, Valdir? E eu quero já aproveitar também a oportunidade e perguntar aqui, né, para você, realmente o Evangelho, né, Cristo muda as pessoas, não muda? Não? Muda muito, muito, muito. Aquele que crê, aquele que busca verdadeiramente Cristo,
a sua vida é transformada. Aleluia. É transformada da água para o vinho, onde você não tem mais pensamentos ruins, porque não via a hora de chegar do serviço, e porque a minha igreja era o bar. É uma Nossa, coisa é que realmente não é uma coisa estabilizada para quem quer realmente valorizar a si próprio. Fugir da aparência do mal, né? É, porque é uma coisa que... Você não saía do bar, Valdir? Não, ia no bar, se eu não fosse, não era eu. Olha só. Mas não era eu, Você vê então... como o diabo cega, né, meu? A Não, gente, cega, né? cega. Cega o entendimento, né? Mesmo havendo tanta vontade, assim, tal, quase que ia lá, puxava. Então hoje, com a graça de Deus, Aleluia. depois que eu entreguei minha vida para Jesus, nem vontade tem nada. Então isso faz O Evangelho transforma mesmo, né? transforma. A palavra transforma as pessoas. Muito, porque na verdade, com a graça de Deus, eu posso dizer com toda convicção, não, parece que eu nunca levei um gole de álcool na boca. Olha não só. tem nada de vontade. E é o que Jeremias, Ezequiel fala, para você falando agora, acho que Ezequiel vai falar no Antigo Testamento, Ezequiel 36. Olha só onde que o Espírito Santo está levando aqui. Bom, Você falou que agora não tem vontade. Olha aqui, ó. Deus ele fez um transplante em você, em nós, sabe por quê? Olha para você ver, ó. Aqui. Ezequiel. Claro que tem um contexto aqui escatológico, mas aplicando para a nossa vida, olha aqui, ó. 37, Ezequiel 36. Ezequiel 36, né? Ezequiel 36. Olha aqui. E é para você ver, né, aqui, ó, 26, 36 e 26, versículo 26, ó. Pode ler, por favor. 36 e 26. E vós direi um coração novo. Opa, segura aí, ó. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei coração de pedra da vossa carne. E vós darei um coração de carne. Então o que Deus está falando? Eu vou fazer um transplante. Eu vou tirar esse coração seu. Ó, eu vou tirar esse coração de pedra. E vou colocar, olha aqui, ó. E vos darei um coração novo. Eu vou colocar um coração novo dentro de você. É o que realmente aconteceu comigo. Ó. E olha o versículo também, um detalhe aqui, Valdir. Olha o 31 aqui, ó. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, e não foram bons. E tereis nojo em vós mesmo da vossa maldade e das vossas abominações. É interessante a gente falar aqui, né, para o ouvinte, para as pessoas entenderem, né, que a gente fala do nosso testemunho, mas é para glorificar Deus, para mostrar das pessoas, porque tem gente que parece, eu já conheci pessoas que a pessoa, você vê que a pessoa então, quer dizer, não está totalmente transformada, quando a pessoa parece que ainda se vangloria, mas eu era isso. Já viu gente assim, mas eu era. Parece que ela enche a boca para falar que ela era um ex-isso, um ex-aquilo, não. A Bíblia fala que a gente sente até nojo de quem a gente era. Exato. A gente está contando aqui para mostrar que realmente a palavra, o Evangelho mudou a nossa vida. Não contando como a gente se vangloriando, né, de quem a gente era. Pelo contrário. Não. Não é verdade ou não? A gente sente até, não é verdade? A gente está contando aqui para o nome de Deus ser glorificado. Mostrando que realmente quem a gente era. E da onde Deus nos tirou. Exato.
Ó, pra você ver. Mas a gente, na verdade, a gente fala, a gente tem que sentir nojo aonde a gente andava. Tanta coisa que a gente fazia, né, Valdir? Não tem, a gente não sente nojo? Não tem que sentir nojo? Nojo, porque é um passado que tem que estar aterrado, ou enterrado, e tem que permanecer enterrado. E é interessante, né, Valdir? Você falou algo interessante, que tem a ver com o batismo. Vamos dizer assim, o batismo, na verdade é uma figura. Na verdade, a gente vai descer as águas, representa o quê? Ali que o velho homem morreu. Mas na verdade o velho homem já morreu no momento que você creu. Você está entendendo, Valdir? O batismo, na verdade, é só uma figura de uma experiência que você já teve. Você vai se batizar não para nascer de novo. Não. Você vai se batizar porque você já nasceu de novo. E aceitou Jesus. Você vai mostrar agora que o batismo é um ato público. Você vai mostrar para as pessoas que agora realmente você tem um compromisso com Cristo, que você é uma nova pessoa. Realmente. Que realmente você tem um novo coração. É o transplante que foi feito. Porque a água não tem um poder mágico, Valdir, de mudar. Não. O que muda é a nossa fé em Cristo, na palavra. E o sangue nos purifica, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado, olha só. Quer dizer, limpou e nos deu um coração novo, né? Ó, e vos daria um coração novo e porei dentro de vós. Eu realmente estou vivendo isso. Olha só. Quer dizer, você está vivendo o novo de Deus na tua vida, né, Valdir? Nossa, aleluia. Quanto tempo já, Valdir, você está... 40 dias, terça-feira foi dia 10. Muita diferença? Você está sentindo que bênção, Valdir. Muita diferença. Conhecereis a verdade vos libertará. E libertou. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus tem poder, e onde Deus põe a mão, Deus transforma um drogado, Deus transforma o cachaceiro, Valdir. Muda. Transforma, totalmente transforma. É uma mudança que... O que você tem para falar então, Valdir? Você que tem uma experiência, né? Quer dizer, para aquela pessoa às vezes, ou aquela mãe, aquela esposa, muitas das vezes que tem um marido, às vezes que está no bar, está na cachaça, né? Para ela não perder a esperança, né? Que você é um exemplo vivo, né? Isso. O que você tem para falar para essa esposa, para essa mãe que às vezes tem um filho, ou um esposo que está no bar, está na cachaça, está perdido, está no lamaçal de pecado? O que eu tenho a dizer, primeiro para a esposa, que tem marido que bebe, usa droga. A droga não foi o meu caso, mas a bebida não deixa de ser uma droga também. É verdade. Qual o fundamento? A esposa, no início, para começar, tem que conversar com o marido, numa boa. Muitas das vezes a esposa, quanto mais briga numa situação que seu marido está, mais pirraça vai fazer. Pior a situação vai mudar, porque ele não quer mudança de vida. Então, quando você, mulher, crê no nosso Deus, verdadeiro Deus, Aleluia. bota o joelho no chão, bota a cara no pó, ore, porque a oração fortalece. A oração do justo pode muito fazer efeito, né, Valdir? Exato. Porque dentro de uma oração que você fizer para essa pessoa, tranca na porta, fecha a porta do seu quarto, ora, conversa com Deus, que Deus vai agir a partir do momento que você fizer com todo o seu coração. Isso pode ter certeza, porque aconteceu na minha casa. Minha mulher orou muito por mim. E eu também acreditei e entreguei minha vida para Jesus. Quando ela começou a ir à igreja, que ela me chamou, eu fiz parte também dessa comunidade, dessa santa casa que é onde Deus estabelece, tudo mudou, tanto na minha vida quanto na dela. Às vezes nós achamos que o problema está no marido e às vezes está na gente e julga que o problema nele, por quê? Porque ele é um cachaceiro ou é um drogado. Mas tudo é questão de oração e trabalhar na cabeça dele e faça uma visita na igreja. Porque a igreja é a prosperidade de nossa vida, é a salvação, onde você vai receber todas as palavras de Deus, a palavra divina, onde entra no coração da gente, entra na alma, ali que Deus faz a libertação de cada coisa que acontece de ruim na vida da gente, principalmente na vida familiar.
Então a gente não pode desistir da pessoa que a gente ama. Quando a gente ama de verdade, a gente corre atrás do amor. Quando a gente ama de verdade, a gente faz de tudo. A gente vai na igreja, a gente doer o joelho, faz de tudo para reconquistar o grande amor. Porque uma família não pode ser jogada às traças, não. Só é jogada às traças quando a gente não tem Deus no nosso coração. Mas quando a gente tem, acredita e tem fé, tudo é resgatado na vida da gente. Família é projeto de Deus, né? Exato. Se a família constituída, não é Satanás que vai penetrar na sua família para te derrubar. Mas se o grandioso Deus, Jesus veio para pisar na cabeça da serpente que está invadindo a tua vida. Olhe, você que tem filho frequenta lugares inadequados, que realmente não é propício para você e para sua família, faça a mesma coisa. Ore por eles. Jesus diz, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei, ali. Então, gente de família que tem problema familiar, de droga, de bebida, busque a casa de Deus. Ore por essas pessoas. Convide essa pessoa para a igreja. Por mais difícil que seja, não desista da sua família. Porque quem anda junto, realmente cresce junto. Que marido e mulher têm que andar junto, não um à frente do outro. Porque isso não é coisa de Deus. Te deixo esse lembrete para cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz do Senhor esteja na família de cada um de vocês. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, amém. Valdir, então, só voltando aqui, ó, para você ver, ó, o próprio Jesus deixou um exemplo para a sua igreja quando ele foi batizado. Sempre ele dava exemplo para você ver. Ele falou depois, mas ele deu exemplo lá, ele deu exemplo antes. Ó, ele deixou um exemplo para a sua igreja, sujeitando-se a ser batizado pelo seu precursor, João Batista. Pedro repetiu este mandamento do batismo em seu sermão no dia de Pentecoste. Através de todo o livro de Atos, os apóstolos observaram as ordenanças. A gente pode ver no livro de Atos, as pessoas eram batizadas. Aí, quer dizer, os apóstolos observavam a ordenança, batizando seus convertidos. As pessoas se convertiam, os apóstolos batizavam ali aquelas pessoas. Entendeu? Os apóstolos ali, a gente pode ver, tem inúmeras passagens, Atos 8, 12, 8, 36, 38. Então as pessoas que aceitavam Jesus e se arrependiam, elas eram batizadas. Ok? E é interessante aqui, o Valdir, aqui, o método do batismo. Ó, o método do batismo em águas é por imersão. O que é imersão? Isso pode ser visto do significado da palavra grega. Esse batismo tem uma palavra grega que significa baptizo. Ó, baptizo, que indica claramente imergir, pela descrição bíblica, de maneira como Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quer dizer, quando a pessoa imergir, tem que imergir todo o corpo na água, não pode ficar nada para fora. A última vez que a gente foi no batismo, passei um estudo, a gente fiz com o rapaz, com o Gustavo, tem até gravado no vídeo, na hora que ele estava um pouco assustado, porque a pessoa vai, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que o pastor foi batizar ele acho que ele ficou com medo, ele se segurou, e a cabeça dele não imergiu totalmente na água. O pastor fez de novo. Ele falou assim, não, tem que ser todo o corpo, não pode ficar nada para fora, tem que imergir para ser válido. Aí pegou todo o corpo, foi, então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi, e todo o corpo dele foi, aí é como se fosse o quê? Porque na hora que abaixa, como assim, ó, o velho homem está morrendo. Quando imerge, quer dizer, foi sepultado. Na água, a água não tem que imergir, quer dizer, foi sepultado o velho homem. E quando levanta o quê? Uma nova criatura. Ressuscitou o quê? Uma nova pessoa. Você está entendendo o que significa o batismo? Ó. Interessante. Então, por imersão. Então não adianta você pegar, ficar, sabe, jogar água, tem que. Cada um, né, a gente respeita a religião, mas é por imersão, como Jesus foi. O corpo inteiro tem que estar dentro da água. Isso significa imergir o corpo na água. Ó, a fórmula para o batismo em águas é claramente estabelecida na Grande Comissão, como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula.
Ok? Ó, as declarações sobre ser batizado. Então, olha aqui. O batismo por imersão é ordenado nas Escrituras. Todos quantos se arrependem e creem em Cristo como Salvador e Senhor devem ser batizados. É aqui, ó. Aqui, Valdir. Então, ó, primeiro, ó, todos quantos se arrependem, primeiro, e creem em Cristo como Salvador e Senhor, devem ser batizados. A pessoa não se batiza primeiro para depois se arrepender. E para depois. Não, aí é só um banho. A água não tem fórmula mágica. O que muda é a palavra. A pessoa vai persistir no pecado, mesma coisa. Não, então, primeiro a pessoa se arrepende e crê. Aí ela é batizada. Sim. Entendeu? Ó, todos quantos se arrependem e creem em Cristo como Salvador e Senhor devem ser batizados. Assim fazendo, estarão declarando ao mundo. Olha aqui que lindo isso, olha. Então, o que representa o batismo? Você está declarando ao mundo que morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele. Olha que lindo isso, meu. Hã? Então, o batismo significa o quê? Você está declarando ao mundo que o velho Valdir morreu. Hã? Olha só. Que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele uma nova criatura. Ó. Para andar em novidade de vida. É o que você está falando. Hoje você anda em novidade de vida, Valdir. Não é ou não? É verdade. Quer dizer, você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele e anda em novidade de vida agora. Quer dizer, o velho homem morreu. Ressuscitou uma nova criatura. Com certeza. E anda cada dia em novidade de vida, né? Sempre uma coisa nova, né, meu? Sempre. Principalmente quando a gente busca. Então, a palavra sempre tem uma resposta pra gente. É. E olha aqui, ó. O batismo foi ordenado por Jesus Cristo, que a gente já viu, né? Uhum. Foi Ele quem mandou os seus discípulos batizarem. Os discípulos saíam e pregavam por toda parte e batizavam em cumprimento da ordem recebida. A ordem a ser cumprida, uma ordem dada pelo Senhor, é realmente para ser cumprida. Então, se você não... Porque, às vezes uma pessoa pergunta para mim, é claro que... Lembra aquele ladrão na cruz? Não deu para ele ser batizado. Porque ele estava na cruz. Se arrependeu. No último minuto. Pastor, mas quem crê e for batizado será salvo. Não, tudo bem. Aquele ladrão na cruz, para a gente ver o que é o que eu falo para você. Assim, ó, esses dias eu fiz uma pergunta. O batismo salva? Parece que é meio assim. Eu falei assim, não. Calma aí. Aquele ladrão na cruz, ele foi salvo? Hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Antes do batismo vem o quê? O arrependimento. Uhum. Que salva a pessoa é o arrependimento e fé em Jesus. Mas eu falei assim, ó, não salva. Mas se você negligenciar o batismo também, você pode perder sua salvação. Tá entendendo? Uma questão é você ter oportunidade de ser batizado e não querer, e negligenciar por quê? Você não quer ser batizado? Não é verdade? Outra coisa é você estar num leito do hospital, no último minuto você aceitar Jesus. Exatamente. E não ser batizado e ser salvo. Que nem aquele ladrão na cruz. É o que acontece mesmo. Mas agora a pessoa, você está com saúde, está bem. Jesus deu uma ordem. Então, por que não fazer a vontade dele? Então, por que não obedecer o que ele falou? Ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quer dizer, tem muitas pessoas que, você crê? Eu creio. Então, por que você não quer descer as águas? É por esse motivo que eu estava conversando com a mulher. Assim, se eu estou arrependido de muitas coisas que eu fiz, quero aprofundar cada vez mais na palavra, buscar cada vez mais Deus. Por que eu não sei o dia de amanhã, por que eu não faço isso já? Então. Se não der tempo que eu não sei, se não der tempo de me batizar isso aqui, eu posso crer isso aqui. Você está preocupado o quê? Com a tua salvação. Exatamente, com a minha salvação. Se não der tempo de eu nem pedir perdão para ele das coisas. E a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você está buscando primeiro o reino. Exatamente. Não é verdade ou não? Deixa eu primeiro, vamos dizer assim, ó, me acertar com Deus. E o principal da vida é a gente. Depois o resto é consequência. Exato. Mas primeiro eu estou preparado, não é? Não sei se vai ser daqui 10, 20, 30, 100 anos, mas eu estou preparado. É isso que eu quero para a minha vida, porque...
Quer dizer, se ele deu uma ordem, por que eu vou desobedecer essa ordem? Exato, porque eu vejo como uma ordem mesmo. E olha, e o que acabou de falar. E olha que interessante, tem muito versículo bíblico aqui, mas ó, uma ordem dada pelo Senhor é realmente para ser cumprida. Salmo 119, 4. Pois a falta de obediência significa a rejeição do conselho de Deus. É Jesus que está aconselhando, nós tem que se batizar. Exatamente. E se você está rejeitando, você está rejeitando a Deus. Você já está rejeitando ele. O conselho de Deus. Não é verdade? Ó, olha aqui, ó. Todo aquele que ama ao Senhor prova o seu amor. Olha só. Quer dizer, você ama a Deus? Olha assim, ó. Todo aquele que ama ao Senhor prova o seu amor, obedecendo a sua palavra. Vamos ler? João 14, 21 e o 23. Para a gente encerrar. Quer dizer, você ama a Deus? Tá bom. Então mostra que você ama obedecendo a palavra. É o que está pedindo. Ou qualquer uma pessoa, como que você prova que você ama a sua esposa? Você prova através de atitude, através de, né, meu? Não adianta eu falar e não. Os atos a gente tem que Os ser. atos, meu. Atitude. Porque se resume tudo nisso aqui no quê? Nos atos. Porque que nem eu mesmo falo Atos assim, dos apóstolos. Porque eu mesmo falo assim, como que eu vou dizer para uma pessoa, eu te amo, se eu não amo a mim mesmo? Então. Como que eu não vou dar algo que você não tem para mim? Então, E a Bíblia fala, como que você vai dizer? Como você está dizendo que você, João vai dizer, você fala que você ama a Deus, se você não consegue amar nem o teu irmão que você está vendo, você vai amar Deus que você não vê? Na vida que eu estava levando assim, um exemplo, eu não estava amando a mim mesmo. Olha, então como que eu vou falar assim, pastor, eu te amo? Não tem como, se eu não amo a mim mesmo, se eu não amar, se eu não tiver amor, então a gente tem que amar a gente, como que diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Então, mas se eu mesmo não amo, como que eu vou amar o meu próximo? É verdade. Então isso é difícil. Para mim amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar primeiro. Me amar, me valorizar. Quer dizer, o que você quer para você, você tem que querer para o outro, não? Assim, eu tenho como atribuir. Caso contrário, se eu não tenho para atribuir... Se você se ama, você quer se cuidar, você quer sua salvação. Você quer o o melhor para você. E para o próximo. Então. Agora como que você vai querer o melhor para o próximo? Sendo que eu não tenho comigo mesmo. Não tem para mim mesmo. Se você não tem amor pela sua própria vida, é verdade. Como a ti mesmo, né? Amar, eu nunca tinha parado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o que você não quer para você, não queira para os outros. Não. É forte essa passagem. Ó, João 14. João 14, vamos lá. Mas olha, essa aqui foi bênção de Deus. Olha aqui, ó. Todo aquele que ama o Senhor prova o seu amor obedecendo a sua palavra. Ó, 14, só o versículo 21 e depois o 23. Pode ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Você tá no, olha, não, calma aí, olha só que forte. É isso, no 20. Não, peraí, meu Deus, forte essa palavra, peraí, forte, eu já li aqui, vocês vão acompanhar você. 21, né? Lê o 21. O 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Segura aí, quer dizer, se não guarda o mandamento, Jesus falou assim, então, você me ama? Então guarda o meu mandamento, me obedece. Se batize. Você me ama? Você quer... Se você realmente me ama, mostra para o mundo que você me ama e se batiza. Foi uma palavra já concretizada assim para... olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vai. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Agora, olha só o 23, para fechar. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guarda a minha palavra, né? Vai. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele moradas. Pronto, fechou. Nós somos morada de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Aqui Jesus falou assim, ó, então, se você me ama,
e você guarda as minhas palavras, aí sim a gente vai fazer morada. Veremos ali. Quer dizer, mas o versículo que você leu, o 21 é forte, né? Não, é o 21, né? Ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quer dizer, é que todo aquele que ama o Senhor prova o seu amor, obedecendo a sua palavra. E Deus fala assim, ó, você me ama, então prova que você me ama. É isso aí. Eu vou provar, Senhor, eu vou descer as águas. Exatamente. Não é verdade ou não? Vou mostrar que realmente eu vou. Na verdade, sempre esse dia eu falei assim, não é a gente que dá, não é a gente que tem que dar, deu o primeiro passo, Deus já deu o primeiro passo, foi Ele que deu. A gente só tem que responder a esse amor. Mesmo uma coisa, uma carta, Ele mandou essa carta para nós. Agora Ele quer que a gente responda a essa graça, a esse amor, a oferta do Evangelho para nós. A gente está respondendo. Com gratidão. Foi bênção, né, o Valdir? No fim virou uma live também, podcast. Mas é bom demais, é bom demais. Tá gravado aí, se Deus quiser. E eu fico feliz aí, obrigado, viu, Valdir? Deus abençoe. Eu creio que foi a primeira de muitas aí, em nome de Jesus, né? Nossa, com certeza. É bênção aí a gente, né? Nossa, é bênção. Pelo menos aí a gente, né, sempre vamos estar fazendo uma podcast. Podcast, chique. Uma live aí, né? Porque é bom, né, a gente poder contribuir para o reino de Deus, né? Muito. Através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através da palavra. Muito. Através da nossa vida, que é um testemunho, né? Testemunho. Eu creio que o reino de Deus só tem eu creio que isso daí só soma, né, para o reino de Deus, né? Muito, 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 muito. Porque principalmente as pessoas que pegam o testemunho da gente assim, que está passando por fase difícil, isso pode mudar a vida das pessoas. Quando a pessoa realmente busca o verdadeiro Deus, que só a palavra muda, né? Muda o Evangelho muda, né? Muito, muito, muito. Amém. Vamos orar então, Valdir, em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, né? Nossa, por este momento, né? Por essa, né? Bênção. Hoje foi testemunho, foi estudo, foi uma palavra para, né, as famílias também, né? Foi uma imensa gratidão a Deus. Foi um banquete hoje aqui, né? Foi um banquete. O Espírito Santo para nós aí, né? Nossa, o Espírito Santo habita aqui. Nossa, é só benção. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por tudo, eu te agradeço. Obrigado pelo Valdir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, continua guardando. Eu te agradeço que essa palavra possa ficar guardada, cravada, gravada no nosso coração, meu Pai. Abençoa também os ouvintes, os internautas, esta live, que possa alcançar muitas pessoas, famílias, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deixa eu desligar lá essa.